Olá, tudo bem com você? Eu vou contar uma história que vai ser a ramificação de um monte de histórias hoje por aqui. Um dia, eu estava numa clínica, aguardando o meu horário para ser atendida, e um moço deu um grito no meio da recepção. Mas não é parecido com esse que você acabou de ouvir, era muito mais alto. Eu não me assustei, porque é muito difícil assustar, mas eu olhei. E a pessoa muito calmamente, tranquilamente, falou que ele tinha alguma coisa que ele gritava. E pronto. Acabou a explicação por ali. Quando eu entrei para ser atendida, a pessoa que ia me atender, a Carol, uma menina fantástica, me falou que aquele moço que gritou e me assustou era o Bruno, era o irmão dela. E que ele tinha a síndrome de Tourette. Nunca eu tinha ouvido falar aquilo. E, de repente, eu estava entrando no mundo de Tourette. Como muitas pessoas estavam entrando naquele momento no mundo de Tourette. O que mais me chamou a atenção naquele dia foi que o Bruno me explicou calmamente o que estava acontecendo. A Carol depois me contou toda a história. E hoje, esse episódio para mim é muito especial. Porque o Bruno ajuda muitas pessoas com as informações que um dia ele também precisou. E como essa família me ajudou a conhecer e hoje eu trago aqui para tantas e tantas pessoas. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, tio, que agradeço por estar fazendo parte desse podcast. Você ficou feliz, tá lindo, né? Fiquei muito feliz, o podcast ainda muito lindo, achei muito bonito. Obrigada. Fico muito feliz em estar podendo compartilhar minha história de vida, podendo levar a mensagem adiante para muitas pessoas, muitas famílias. E sei que muitas pessoas não conhecem, mas muitas pessoas passam e sofrem pela síndrome, né? Então, acho que quanto mais a gente poder compartilhar momentos, experiências, o meu convívio é muito importante. Hoje em dia, a gente já tem um acesso muito mais fácil a você, pelo Instagram, pelo YouTube e tudo mais. Como que começou a sua vida no mundo de Tourette? Na verdade, tudo se iniciou na minha infância, né? Eu tinha apenas 11 para 12 anos. Muito novo, sim, muito uma criança. novo. Era uma criança. E até então eu não tinha nada, eu era uma criança, vamos dizer assim, perfeita, sem tiques, sem manias, nada. Aos 12 anos, após um trauma muito forte, acabei perdendo um tio, né, de consideração, num acidente de moto. E acabou rodando essas fotos na escola. E numa aula de computação eu acabei vendo essas fotos e acabou que me fez muito mal. E aí eu lembro que eu acabei saindo da escola pra tomar um ar, tinha ficado muito, muito mal mesmo. E após esse dia, acabou que alguns meses depois começaram-se meus movimentos. Há meses depois, não foi imediatamente. Então, na hora eu tive só um incômodo, mas achei que era só um incômodo. Mas depois de um tempinho, já começaram-se os tiques, né? Então, o que é a síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette são tiques involuntários que acontecem na maioria das vezes na infância. Então, muitas crianças podem ter tiques nervosos, né? Mas quando se passa de 6 meses, pode ser algo mais sério, que pode ser a síndrome de Tourette. Sim. E eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5 meses. No 5º mês, passou. Eu falei, nossa, eu acho que era só um tique. Tipo, era só os tiques ou tinha os gritos já? Então, não. Na verdade, era só os movimentos, era bem fraco. Só mexia o pescoço, fazia assim, entortava, piscava. E aí, depois desse 5º mês, passou. Falei, nossa, acho que era só uma fase. No 6º mês, voltou com tudo. E até hoje, eu tenho os tiques, né? Mas você leva isso hoje em dia com muita leveza. Sim, hoje em dia. Mas vamos começar lá do começo, que tudo foi tudo muito escuro. Sim. Porque não tô falando da síndrome, porque hoje em dia você já mostra diferente pra gente. E ajuda as pessoas também nisso. Sim. Mas lá, um tique tinha parado, de repente voltou de uma maneira assim. Porque a síndrome de Tourette, vou falar sem técnica nenhuma, tá? Sim. Ela é um conjunto absurdo de tiques. Sim. Que tem, inclusive, os gritos, que eu acho que o grito é o mais característico, seria? É o mais difícil, vamos dizer assim, que é o problema que eu enfrentei maior
foram os tiques vocálicos do que os motores, né? O vocálico, quando foi a primeira vez que você percebeu que tinha os Então, gritos? Onde você tava? Quando eu fui diagnosticado com a síndrome de Tourette, após 1 ano e pouco depois, eu comecei a desencadear os tiques vocálicos. E foi Ah, numa você viagem. não tinha ainda, Não, você conseguiu não. descobrir É, antes. então eu fui diagnosticado e foi um momento mais difícil, assim, pra mim, foi o diagnóstico. Foi o momento mais que eu vi minha mãe perguntando pro doutor, como que faz pra curar? Que eu acho que é a pergunta que toda mãe faz pro médico, né? Querer curar. E aí o doutor olhou pra minha mãe e falou, viu, Cristiane, isso eu não consigo te ajudar porque não existe cura. Ele tem remissões, pode diminuir, pode ter os picos mais tranquilos, mas não existe cura. E aí eu vi minha mãe e meu pai chorando dentro da sala do consultório. E ali passou uma... Até hoje eu tenho essa imagem comigo, sabe? Ao mesmo tempo que eu via o desespero dos meus pais, da minha família naquele momento, eu via o amor também. Ah, sim. Então eu falei, pô, eu não estou sozinho nessa luta, vai ser difícil, eu nem fazia ideia de como seria, mas eu... Você não tinha nenhuma referência? Não tinha Não, nada? não tinha. Nenhum. Eu entrava no YouTube, Instagram, não tinha nada que falasse sobre Tourette. Bruno, Ninguém que falava. interessante. Sim. Mas me fala uma coisa, nesse 1 ano que o tique ainda era só os movimentos, aí, tipo, vamos procurar um neurologista que é Sim, tique, foi sim, isso? É o foi. que eu tentei pensar como mãe Sim. aqui. Então foi isso. Sim. E aí a gente foi pro médico em São Paulo e eu comecei a dar os tiques ali, os motores. O médico olhou e falou, isso, bem-vindo ao mundo dos Tourette. E Ele isso tem que síndrome você, Tourette. isso que você coloca Sim, nesse folhetinho no que tá folhetinho, sim. no mundo de No Tourette. mundo com Tourette. Aí vocês 4 mergulharam no mundo de Tourette. Aí foi um momento que todo mundo teve que mergulhar. Mas foi, assim, bem difícil chegar até a aceitação, né? Tive grandes dificuldades, tive grandes fobia social, parte escolar também foi bem difícil, mas... Você lembra do seu primeiro dia em sociedade ou em escola depois dos vocálicos? Dos vocálicos, lembro. Foi difícil? Foi. As pessoas, as crianças assustavam? Como que era a relação na sala de Na aula? verdade, os meus tiques, eles ficaram piores no primeiro, segundo, terceiro colegial. Sim. E até mudei de escola nesses períodos, eu mudei porque a minha escola que eu estudava tinha muitos alunos, eu fui pra uma escola um pouco menor Ah, por causa conta dos de... tiques. Uhum. E aí começaram-se os bullying, né? Professores desinformados, muitas vezes tiravam sarro por conta de eu tomar muitos remédios. E aí eu dormia na sala de aula, acordava na última aula pra ir embora. E aí começava o professor a falar, ô Soneca, acorda, vamos. E começou aquela série de problemas, né? E tanto na minha escola eu terminei o terceiro colegial à distância, não frequentei o terceiro colegial, terminei por apostila. E foi um período, assim, muito difícil, porque eu era um adolescente, Sim. mas a minha infância, a pré-adolescência também foi bem difícil. Sim. Muitas vezes eu ia para aniversários de amigos de escola. Meus pais hoje, eles falam que eles faziam uma aposta entre eles. Que horas o Bruno chega? Eu ia, tipo, 9 horas. O Bruno chega 10 horas, 9h30. E não ficava 2 horas na festa, eu vinha embora. Você não conseguia curtir? Não conseguia nada. Você não conseguia se envolver numa conversa Sim. ou aproveitar? Então, é que na verdade eu tinha uma dificuldade muito grande nos lugares, assim, por conta das pessoas que ficavam olhando. Eu também era jovem, era um adolescente, então eu não Sim. sabia explicar, tinha vergonha de falar que eu tinha uma síndrome, que eu tomava remédio, eu achava, nossa, se eu falar que eu tomo remédio, vão achar que eu sou louco. Tipo, tarja preta e Sim, já e aí, preconceito vem, né? preconceito. E aí tive grandes dificuldades mesmo na escola, com professores, com alunos, com amigos de escola. Também enfrentei depois uma depressão muito forte também, foi um pouco após esses momentos.